Palavra de Deus. 1 Coríntios 8, do versículo 1 ao 7, diz assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, abençoe a Tua palavra, que agora o Senhor possa nos ensinar, possamos crescer a partir da leitura e da pregação da mesma. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar essa noite, e hoje nós vamos começar um novo tema, a partir de 1 Coríntios capítulo 8, e a última vez que estivemos aqui, nós vimos 1 Coríntios capítulo 6. Sim, pastor, o que aconteceu com 1 Coríntios capítulo 7? Bom, 1 Coríntios capítulo 7, ele trata exclusivamente de casamento, matrimônio, separação, esse tipo de coisa, tudo a ver com casamento. Então, eu pulei para deixar para cobrir o capítulo 7 num contexto em conjunto, tá? Então, nós vamos direto para o capítulo 8, como fizemos agora. E o capítulo 8, ele trata, se você ler todo ele aborda a questão da liberdade cristã, a liberdade que nós temos em Cristo. Mas o que seria liberdade cristã? Bom, eu digo que não é liberdade cristã não é você fazer tudo que der na telha. Tá? Muita gente pensa, bom, eu sou salvo, estamos em Cristo, então nós temos liberdade cristã, então cada um faz o que quer, está tudo debaixo da graça, está tudo debaixo do sangue, vale tudo, e cada um faz o que achar melhor. Não é isso que é liberdade cristã. Muitos crentes e pseudo-crentes creem assim, eles creem que estão debaixo da graça e que basicamente vale tudo. Já que está tudo perdoado, então a gente pode fazer o que a gente bem quer. Essa é uma questão de opção pessoal, gosto pessoal. Então, se eu gosto, pode. Se você não gosta, então é errado para você, porque você não gosta. Mas eu gosto, então para mim pode, não tem problema. Isso não é liberdade cristã. Então, liberdade cristã, ela se aplica a áreas que, apesar de não serem expressamente erradas ou condenadas na Bíblia, elas criam digamos assim, uma área cinza. Tá? Então, existem coisas expressas na Bíblia que nós devemos ou não devemos fazer, e essas coisas nunca, jamais vão estar debaixo da liberdade, o que chamamos de liberdade cristã. Tá? Se Deus fala que uma coisa é errado, então é errado, acabou. Mas liberdade cristã, não tem liberdade cristã naquilo que Deus falou que é errado na Bíblia. Tá? Então não se trata disso. Mas existem coisas que Deus vai tratar com cada um de nós, individualmente. Então existem coisas que para mim talvez não seja errado, mas para você seria errado. Mais uma vez, não se trata das coisas que são expressamente, claramente, indiscutivelmente abordadas e definidas na Bíblia. Essas coisas é errado para mim, para você, para João, para Pedro, para Maria, para Ângelo, hoje, ontem, amanhã, 100 anos atrás, 100 anos no futuro, debaixo d'água, em cima d'água, não interessa, é errado, não existe circunstância alguma que aquilo é aceitável. Tá? Essas coisas não caem embaixo de liberdade cristã. Agora, tem coisas que não é expresso, mas então vai depender de cada um, da consciência de cada um. Nós lemos aqui no versículo 7 do texto, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume para com os ídolos, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, lá em cima, no versículo 1 em diante, Paulo fala, olha, o ídolo, o que é um ídolo? O ídolo não é nada. Agora, tem gente que comia carnes sacrificadas aos ídolos, e eles ficavam contaminados porque a consciência era fraca, porque eles achavam que aquilo era errado. Então, se eles achavam que era errado, eles comiam achando que era errado, aquilo era o quê? Errado.
Mas Paulo falou, e mais adiante ele trata com mais detalhe, ele fala, olha, o que é um ídolo? O ídolo não é nada. Então o que é um alimento sacrificado ao ídolo? Não é nada. Então ele fala, agradeça, santifica, coma, não há problema nenhum. Mas se você acha que tem problema, então para você é errado. Então veja bem, duas pessoas podem comer a mesma carne, essa mesma carne vem do mesmo local, mesma procedência, ambas as mesmas carnes vêm do mesmo animal, que foi sacrificado ao mesmo ídolo, no mesmo dia, na mesma hora. Eu como, tenho esse conhecimento que Paulo explica, eu agradeço, abençoo, santifico, purifico, como, para mim não tem nenhum problema. Agora, para um outro irmão aqui, fazer a mesma coisa é errado, porque ele não tem esse conhecimento, como fala no versículo 7, mas nem em todos há conhecimento. Então, para aquele irmão que comeu a comida achando que tinha problema, para ele é um pecado, para ele é errado, mas não é para mim. Então, nesse caso, a coisa ela varia, não é o preto no branco, o certo ou errado. Existem certas coisas. Aqui é só um exemplo, mas existem outras áreas. Cá entre nós não são muitas as áreas, mas existem certas áreas. Né? Mas, mais uma vez, eu vou repetir de novo, tá? Arriscando ser enfadonho, mas para deixar bem claro aqui, porque muitas vezes eu falo isso, eu repito, digo do aviso, depois do culto alguém vem para mim e fala, então pode fazer isso? Está dormindo, foi. Então ninguém está dormindo não, né? Então, atenção, eu vou dizer pela última vez para não me repetir. Coisas expressamente proibidas, erradas, condenadas na Bíblia, são erradas para todo mundo a qualquer tempo. Mas isso era na época de Paulo. Não interessa na época de Paulo, na época de Moisés, na época de Adão, na época de João, não interessa. Se é errado, é condenado, não interessa a época, não interessa o local, não interessa... Errado. Certo? Ficou bem claro, né? Beleza, tudo bem. Então vamos lá. Alguns exemplos aqui sobre algumas coisas que são cinzas. Tá? Por exemplo, a Bíblia condena a televisão ou o uso de televisão? Não. Podemos argumentar que naquela época nem existia televisão, nunca vamos encontrar uma referência à televisão na Bíblia, mas direto ou indiretamente a Bíblia condena ou proíbe televisão? Não. Na verdade, não. Agora, tem pessoas que seria errado porque aquilo se tornaria uma armadilha, um tropeço para eles. Como assim? Bom, se a televisão está lá, eles não conseguem desligar a televisão. Talvez a televisão vai consumir muito do tempo deles. Em vez de fazer o que deveriam estar fazendo, eles vão desperdiçar aquele tempo. Aonde? Na televisão. Então, se você tem o controle de assistir a televisão nos horários devidos e não ficar consumido e amarrado e preso e controlado pela programação da televisão, então aquilo é errado para você. Aquilo está te controlando. Não é Paulo que fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. E eu não serei controlada por nenhuma das coisas. Então, se alguém está viciado em televisão, então a televisão está errada para você. Sem falar na programação, tá? Porque muito que tem na televisão é lixo. Então, se você fica controlado pela televisão, você fica enchendo a sua mente de lixo através da televisão, então aquilo é errado para você. Tá? Mas outra pessoa que não tem esse problema, que não tem controle, que sabe discernir e controlar o que assiste, quando assiste, o quanto assiste, e aquilo não atrapalha na vida familiar, espiritual, não toma o tempo de leitura bíblica, o tempo com o cônjuge, ou o tempo com os filhos, ou o tempo com seus afazeres da casa, do trabalho, da faculdade, da escola. Se isso não afeta, então é perfeitamente normal e aceitável você ter uma televisão em casa. Mas como eu disse, vai variar. Pode ser que para você seja um problema, para outra pessoa não. Tá? Então, pode ter televisão em casa? Pode, mas nós não devemos abusar da nossa liberdade cristã. Bom, o pastor falou que pode ter televisão em casa. Mas eu assisto 18 horas de televisão por dia e o que passar eu assisto. Seja novela, seja filme, seja besteira, o que for, estou lá, vidrado, não consigo sair. Então, para você é errado. Para você é pecado. Tá? Então, é esse tipo de coisa que nós estamos falando, então. Então, só porque alguém, um cristão ou uma igreja, tem certas convicções e, digamos, normas radicais e extremas, isso não necessariamente significa que aquela posição, aquela pessoa, seja mais, de fato, espiritual. Existem igrejas, por exemplo, que elas dizem que é pecado. Eu conheço uma igreja nos Estados Unidos, pessoalmente conheço esse pastor nos Estados Unidos, que ele
ele teve um culto em que ele pediu para todos os membros levar seus televisores para a igreja. Eles estiveram no fundo da igreja, no quintal da igreja, uma área grande, pegaram martelos, aqueles martelos, e quebraram as televisões todinhas que o povo levava para trazer. Isso faz daquela igreja aquela posição mais espiritual? Eu diria que não. Tá? Mas isso foi assunto daquela igreja, as pessoas decidiram fazer, ninguém foi forçado a fazer, mas foram levados a fazer. E mais uma vez, de repente, aquela igreja tinha muito problema nessa área, e o pastor sabiamente decidiu ser radical e tratar. Então, não estou passando julgamento naquele pastor, só estou dizendo, só porque se faz isso, não quer dizer que seja alguma coisa necessariamente mais espiritual. Tem igreja que proíbe quadros, que é vaidade, é imagem, não pode ver imagem, aquela imagem. Gente, ter um quadro em casa, ter uma escultura em casa não é errado. Mas se a escultura ou o quadro for obsceno, aí é errado. Mas não é o quadro que é errado, é o que o quadro ou a escultura está projetando. Mas tem igreja que fala, não pode. Você tem uma paisagem, uma árvore, uma flor, não pode, porque isso é imagem, isso é... Mais uma vez, não é. A não ser que você está lá acendendo uma vela para o quadro daquela flor, daquela montanha, ou do que seja, está lá rezando. Aí aquilo se torna, sim, um problema. Então entenda como existem, sabe? Então, não é falar qualquer imagem errada. Não. Agora, se você está usando a imagem como se fosse um ídolo, você está adorando aquela imagem, aí é errado. E não interessa se é uma imagem, um quadro, o que for, uma cadeira, uma mesa, uma porta, uma janela, qualquer coisa, se torna então errado. Porque não é o objeto em si que é o problema, mas sim o que ele está se tornando na sua vida. Então, não devemos, é claro, abusar da liberdade cristã. E como tudo em nossas vidas, devemos submeter isso ao crivo bíblico e à vontade de Deus. Agora, nessa história, você vê que muito crente e pseudocrente que abusa da liberdade cristã e dizem coisas do tipo assim, o crente pode beber álcool. Porque nós temos liberdade cristã para fazê-lo. Aí eles vão e pegam um texto e falam que não, porque Jesus bebeu vinho. Bom, aí tem que fazer um estudo mais minucioso e entender que na Bíblia a palavra vinho nem sempre significa bebida fermentada, alcoolizada. Muitas vezes na Bíblia o suco da uva integral é referido como vinho. Muitas vezes na Bíblia o vinho ele era fermentado porque o álcool ele preserva. Né? Então, ele não estraga. Então, eles guardavam aquele suco da uva, eles ferviam aquele suco da uva, virava uma espécie de um xarope. Muitas vezes podia até ser que ele fermentava um pouquinho. Né? Então, tinha um teor alcoólico, talvez. Mas eles guardavam aquele xarope e eles misturavam aquilo com água. Uma proporção de, talvez, de uma parte daquilo para 10 ou 15 partes de água. Ou seja, aquilo era um xarope. E tinha um teor alcoólico modesto, que uma vez misturado com 10 ou 15 vezes parte de água, ficava insignificante. Tá? Então tem que entender isso. Ali Jesus não estava bebendo vinho alcoolizado. Tá? Porque a Bíblia condena isso. Então você acha que Jesus ia fazer alguma coisa que a própria palavra de Deus condena? Claro que não. Tá? Porque isso é pecado e Jesus não tem pecado. E se ele fez isso e pecou, o seu sacrifício na cruz não foi válido, estamos literalmente todo mundo perdido. Então, não foi. Mas tem gente que diz, tem gente que argumenta, que fala que o crente pode fumar. Por quê? Me mostra na Bíblia, não fumarás. Não tem na Bíblia referência a fumo, cigarro, tabagismo, não tem. Tá? Agora, só por isso, então, liberdade cristã? De modo algum, porque nicotina vicia, nicotina faz mal ao corpo, e assim a coisa vai adiante. Na liberdade cristã, muita gente acha que pode usar o que quer. Pode usar a roupa que quiser, pode ser modesto, imodesto, pode mostrar, não mostrar, pode... Liberdade cristã, pastor. A salvação não é por obras, então a gente pode fazer o que a gente quer. De fato, a salvação não é por obras, de fato estamos debaixo da graça, mas existem coisas que a Bíblia define. E nós devemos seguir o que a Bíblia define, e não colocar aquilo debaixo da categoria de liberdade cristã. Coisas expressas não entram nessa questão de liberdade cristã. Então, o que temos aqui, então, é essa questão que tem que ser muito bem e com sinceridade abordada e definida, senão vira bagunça. E é o que nós temos por aí. Hoje em dia, você vê crente e pseudocrente, você vê igreja e pseudo-igreja praticando coisas absurdas, dizendo que é liberdade cristã. Usam música na igreja que dizem que é louvor, quando não é louvor, são músicas
vou dizer o que elas são pagãs, é o que são pagãs, mundanas, profanas. Tudo isso dizendo o quê? Não, a liberdade cristã. Não é liberdade cristã. Porque a Bíblia especifica claramente uma série de coisas em relação a isso. Então, o que acontece é que nós temos um lado aqui do espectro, onde nós temos pessoas que estão proibindo de tudo e de todos, e tem um outro lado, se achando que são mais espirituais, né? E desse lado aqui, essas pessoas, muitas vezes o que acontece é que pessoas assim, elas usam, eu vou chamar aqui de andaime espiritual. Como assim, pastor, andaime espiritual? Bom, um andaime você sabe o que é, né? Você vai pintar uma parede, levantar uma laje, uma construção, você precisa trabalhar de um ponto mais elevado, né? Não no chão. E você faz o quê? Você cria então, como se fosse uma torre, um andaime, você vai estacando o andaime para ter uma posição mais alta, mais elevada. Tem muito crente fraco, que faz justamente isso. Eles procuram se erguer espiritualmente, criando andaimes espirituais, criando essas regras de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Né? Então eles criam essas regras para se acharem mais espirituais. Então tem muita gente que fala, não, a mulher cristã, ela não pode cortar o cabelo, tem que sair arrastando no chão atrás dela. A mulher cristã, ela tem que usar um vestido que a roupa tem que arrastar no chão, ela tropeça, inclusive, tão comprido, tem que sair arrastando, tem que ser todo... o cristão não pode ter um espelho em casa, a mulher cristã não pode usar nem pensar em usar nenhum tipo de maquiagem, não pode pentear o cabelo, não pode, enfim, não pode um monte de coisa, não pode isso, não pode aquilo. Aí uns ficam mais estranhos, não pode comer porco, não pode comer camarão, tem que guardar o sábado. Pronto, aí já esculhambou a coisa, já confundiu tudo, mas as pessoas que assim fazem, elas estão levantando um andaime espiritual. Você conhece certas igrejas, ou geralmente são seitas, que eles fazem isso. Nossa, você não guarda o sábado? Nós guardamos o sábado. Como se você não guardar o sábado fosse a marca do anticristo, que é justamente o que uma certa pseudo-igreja seita crê. Se você guarda o domingo, em vez de guardar o sábado, isso é a marca da besta. Bom, onde que tiraram isso? Eu sei onde que tiraram, não foi da Bíblia, foi de revelações extra-bíblicas. Foi de onde tiraram isso. Mas note que eles vêm para você com um ar de superioridade espiritual. Entendeu? Eles vêm para você se achando... Gente, isso é tão ridículo quando você pega um anão, coloca um anão lá no andaime e o anão fica lá em cima. Ô, seu bando de baixinho lá embaixo. Ô, seus nanicos aí. Não é como uma coisa dessa? É exatamente espiritualmente o que acontece. São pessoas de estaturas espirituais minúsculas, fracas, que se elevam nesses andaimes querendo proibir tudo para todos, quando não está na Bíblia. Bom, esse é um lado da conversa. O outro lado é o lado daqueles pseudo-cristãos ou crentes igrejas que libera tudo. As irmãs que andam de mini saia, com decote, parecendo a barriga, parecendo... Pode, não tem problema, liberdade cristã. A gente pode ter uma festa piscina aqui, as irmãs de biquíni, os irmãos de sunga, todo mundo lá junto. Mesma festa, liberdade cristã. Por que não abrir uma cervejinha? Não pode ficar bêbado, mas se tomar umas, não tem problema. Está tudo debaixo da graça, está tudo liberado. Isso também é errado. Vamos botar aqui um louvorzinho pagode, um pagode gospel. Também está errado. Então, tem esses dois extremos. E o que acontece, geralmente, fica um extremo brigando com o outro. Um chama ele, vocês são bando liberais, que não sei o quê. Esse aqui, não, vocês são legalistas. Quando, na realidade, ambos estão erradíssimos. Um está tão errado quanto o outro. Os dois estão errando. Você sabe o que significa a palavra pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Errar a meta. Então, veja bem. Se a meta é o certo, então não adianta você ir além ou ficar aquém. Você erra de ambos, você erra o alvo. Sabe, se eu estou aqui com uma flecha, eu estou tirando um alvo, se a flecha cair depois do alvo ou antes do alvo, eu errei. A competição não é quem acerta a seta mais longe ou quem acerta a seta mais perto, mas quem acerta o alvo. E nesses dois casos que eu estou dando é justamente isso. Ambos estão errados, porque um está indo além e o outro está ficando aquém. E tudo isso
debatendo ou argumentando que se trata de liberdade cristã. E o outro lado aqui, tentando cair numa espécie de legalismo e colocando, manter todas essas coisas em relação à salvação. Como eu disse, tem seita que proíbe você comer porco, a questão do sábado. Eu encontrei um certo indivíduo que disse que a Bíblia proibia o consumo de pipoca. Eu falei, meu querido, você trouxe de onde? Da Bíblia. Eu falei, me mostre, eu estou aqui, me mostre na Bíblia. Ele falou assim, não posso. Aí eu pensei, já sei que não pode, porque ele não está lá, né? Ele falou, não, é porque eu não sei ler. Eu falei, vem cá, se tu não sabe ler, como é que está dizendo? O meu pastor disse. Eu falei, é o grande problema, o meu pastor disse. Gente, o que eu venho dizendo aqui, desde que eu abri a igreja, comecei a igreja, e vou dizer até morrer, foi o quê? Se eu não puder mostrar na Bíblia, um texto, em seu contexto, de alguma coisa que eu prego, ensino, aconselho, sabe uma coisa? Ignore. Tá? Porque eu não estou aqui para ensinar, pregar, aconselhar a opinião, mas a palavra e o conselho de Deus. Então tinha um rapaz aí muito confuso, achando que era pecado comer pipoca, porque o pastor dele disse. Né? E mais uma vez, eu garanto que o pastor dele disse, não inventando, mas deve ter tido alguma revelação, alguma profecia extra-bíblica por um profeta, pseudo-profeta ou pseudo-profetisa. E ele está citando isso, e não a palavra de Deus. Tá? Então, existe esse tipo de coisa. Existem igrejas e religiões, digamos assim, né? Talvez não igrejas pseudo-cristãs, mas igrejas e religiões que promovem o vegetarismo, muito obrigado, irmão, e proíbe o consumo de carne. Tá? Por exemplo, Sikh, hindu, esse tipo de religião, eles proíbem o consumo de carne, alegando ser espiritual. Eu já falei, né, quando a gente morava na Inglaterra, a gente via numa área não longe de uma espécie de um bairro que tinha muita gente hindu e Sikh, e eles falavam, como você é cristão, como você diz crer em Deus, e você come animais, você mata inofensivos, inocentes, animais fofinhos e deliciosos, e macios e suculentos. Então, eles ficavam assim, se achando mais espiritual. Eu não como nada que morreu, que sofreu. Bom, aí então, a minha Bíblia fala que nós podemos e devemos, eles foram feitos para isso. Não é? Próprio apóstolo Pedro, que não comia animais não limpos para o judeu, teve um lençol, Deus deu uma visão, um lençol descendo, e fala, animal tem puro e impuro. Pedro protestou, falou, não, jamais, Senhor, comerei, que desde minha infância nunca como animal impuro. E Deus falou, como? Que eu falei que está liberado, que está limpo, pode comer. Tá? Então, quanto mais a gente, tá? Que não há restrição alguma, quanto mais o sacrifício que exigia a morte de um animal inocente. Tá? Então, mais uma vez, eu sei que falar de liberdade cristã e falar sobre hindu, sikh é meio esticando, mas para explicar como certas pessoas usam alguns extremos, posições extremas, para tentar se colocar espiritualmente acima dos outros em relação a esse tipo de coisa. Então temos que ter muito, muito cuidado com isso. Mas quem faz isso geralmente são crentes fracos. São crentes fracos. Muitas vezes o crente fraco, ele vai tentar se esconder atrás de posições extremadas. Isso nada mais é do que tentar desviar a atenção das suas próprias deficiências, digamos assim. Então ele faz o quê? Então ele cria algo que ele não tem problema com aquilo, e ele faz aquilo a sua bandeira. Mas é uma bandeira tão grande, que aquela bandeira serve de esconderijo para as suas fraquezas. Então quem olha só vê aquela bandeira, né? O fulano ali, ele crê nisso, e faz aquele alarde, e aquela coisa toda. Mas aquilo é só fumaça, para esconder, muitas vezes, o real problema que eles têm. Né? Muitas vezes o problema é fofoca, desonestidade ou mentira, mas eles criam então um andame, criam aquela bandeira, criam aquele monte de fumaça em relação a uma coisa que realmente não tem lá muita coisa a ver. Então temos que ter muito, muito, muito cuidado com esse tipo de coisas. Tá? Então, vamos lá no versículo 1.
que diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Isso que está falando sobre como a ciência aqui está falando sobre conhecimento, tá? Não é ciência, professor Pardal, esse tipo de coisa, não. Essa ciência aqui está falando sobre conhecimento, tá? E aqui diz que conhecimento ele incha. Então, esse inchar está se referindo a orgulho, tá? A pessoa fica cheia de si. Então, muitas vezes a pessoa tem conhecimento, mas se for sem amor, e Paulo trata disso lá no versículo 13 de 1 Coríntios, ele fala, sem amor, então, nada serve de nada. Então, só ter conhecimento não resolve. Tem que ser conhecimento misturado com amor. Por quê? Porque o conhecimento incha. Ele infla. Né? E aqui se referindo, claro, ao orgulho. Olha o versículo, a gente não leu, mas o versículo 8 fala assim: olha, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Aí você pergunta para uma pessoa que diz para você, um pseudo-cristão, fala assim: é errado, é pecado comer porco. Alguém conhece alguém que se chama cristão e fala que é errado comer porco? Pois é, eu conheço várias pessoas. Lê esse versículo 8 para ele. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Ou seja, se você come porco, se você não come porco, isso não vai fazer você mais agradável ou menos agradável a Deus. É o que está dizendo. E continua. Porque se comemos, nada temos demais. Ou seja, se eu como alguma coisa, eu não vou ser mais agradável a Deus ou mais agradável do que você a Deus. Ele continua. Se não comer, nada nos falta. E se eu não comer também é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Aí você pergunta, então por que tem tanto crente, tanta igreja que faz a maior cafufé, a maior alarme, a maior confusão, a maior bagunça sobre comer isso, que não pode comer aquilo, que não pode tomar café, não pode comer chocolate, não pode comer porco, não pode comer camarão, não pode... Eu não sei por quê, porque a Bíblia fala aqui, ó, tanto faz como tanto fez. Ah, mas no Velho Testamento? Gente, o Velho Testamento você tem que ver o que foi escrito para os judeus. Certas coisas foram escritas para os judeus e não para a gente. Agora, existe toda uma simbologia, existe toda uma doutrina que nós podemos tirar e aplicar, mas aquilo foi escrito para os judeus. Tem uma confusão nos Estados Unidos no momento, um pastor lá, que se diz batista, dizendo que você precisa pegar todos os homossexuais e apedrejá-los em praça pública, porque a Bíblia manda. Ele fala, vai lá, Levítico, todo nome. Eu falei, gente, se for fazer isso, então peraí, pega não só todos os homossexuais, pega também os adúlteros, pegue também os filhos rebeldes, pegue também todo mundo que mexe com bruxaria ou drogas e apedreja todo mundo em praça pública. Bom, se for aplicar para... Por quê? Só para um? Porque o que diz sobre os homossexuais fala todas essas outras coisas que eu mencionei também. Então por que só aplicar um? Aplica para tudinho, para ser coerente. E tem mais, aquilo foi escrito para a nação de Israel, era o código civil, digamos assim, da nação de Israel, quando a nação de Israel era uma teocracia. Nós não somos nação de Israel, eu digo mais, hoje a nação de Israel existe. Mas sabe de uma coisa? Não é uma teocracia, é uma democracia. Qual a diferença? A democracia é o povo que elege o governante. Fora no Brasil que não são só as máquinas eletrônicas que elegem governantes. Mas voltando ao assunto, hoje Israel tem voto, com papel mesmo, contagem manual, mas anyway. Então lá não é uma teocracia. Teocracia é quando Deus é o presidente, digamos assim. Tá? Então mesmo existindo uma nação de Israel hoje, aquelas leis não se aplicam para a nação de Israel hoje, porque hoje a nação de Israel, apesar de existir, não é uma teocracia, é uma democracia. Mas esse indivíduo equivocado está dizendo a maior polêmica lá, a maior confusão, e ele está errado, está errado. O que devemos fazer com homossexuais, drogados, pessoas, filhos desobedientes, adultos? Devemos fazer? Amá-los. Pregar o evangelho para eles, ensinar a Bíblia para eles. Não odiá-los, não apedrejá-los, não rejeitá-los, não... E dois, devemos estender o mesmo tratamento aos homossexuais que nós estendemos aos adúlteros. Ou quem mexe com bruxaria, ou quem mexe com drogas. Porque a Bíblia categoriza tudo como sendo errado. Tá? Então, não estou aqui dizendo que é certo. Não. As coisas que eu mencionei é tudo errado.
E devemos, então, estender o mesmo tratamento igualmente a todos eles. Ou seja, amá-los e tentar alcançá-los para Cristo. E não apedrejá-los de modo algum. Mas, então, tem muita gente que toma uma posição, e essa pessoa que eu estou falando, esse pastor, ele, é claro, a igreja dele se acham ultra espirituais. E nós que não estamos querendo apedrejar todo homossexual no meio da rua, nós somos os liberais, nós somos os que não prestam, que ignoramos a palavra de Deus. É a opinião deles. Por quê? Porque eles têm esse andaime que criaram, e eles se acham muito mais espirituais. Né? Mas a Bíblia falou o quê? Conhecimento o quê? Incha. Lá no versículo 8. A ciência incha, mas o amor edifica. Tá? Você acha que o que eles estão fazendo está edificando alguma coisa? Não, por quê? Está faltando amor. Agora, amor não quer dizer aceitar o pecado, mas quer dizer aceitar o pecador. Rejeitar o pecado e aceitar o pecador. Tá? Especialmente quando se trata de alguém no mundo, não é alguém na igreja. Na igreja deve haver a aceitação do pecador, claro, mas existem certas condições em que isso deve ser feito. Né? Não é aceitar o pecado em si. Então, o versículo 1 fala que todos nós temos conhecimento, né? Sabemos que todos temos ciência. E como eu disse, o conhecimento em si ele vai gerar orgulho. Né? Mas falta de amor gera orgulho. Esse é o bojo da história. Nessa situação aqui em Corinto, haviam falsos deuses em Corinto. Corinto era um centro de paganismo. Era um centro, as pessoas vinham do mundo inteiro naquela época, o mundo conhecido para eles ali, aquelas redondezas, eles vinham de longe para adorar no templo. Tá? Então era um centro de deuses pagãos e haviam muitos e muitos animais que eram sacrificados. Tantos animais, estamos falando de milhares, não eram centenas, eram milhares de animais todos os dias. Tanto que praticamente não tinha açougue na cidade, não tinha matadouro. Toda a carne que era vendida vinha do templo. Não tinha matadouro, porque já matavam tantos animais no templo que via de lá, não tinha necessidade de ter. Então, toda a carne consumida em Corinto e nas redondezas, toda aquela carne era proveniente do templo, ou dos templos, onde eram sacrificados esses montes de animais. E entenda, para alguém que cresceu em Corinto, naquela área, e alguém que passou a vida inteira sacrificando a ídolos e adorando a ídolos, aquela coisa toda, mesmo depois de salvos, eles tinham muita dificuldade em consolidar com a sua nova fé o consumo daquela carne. Já Paulo, eu e você, que nós nunca se metemos nisso, a gente não tem nenhum problema em falar, Deus abençoe em nome de Jesus, enche meu prato. Tá? Para certas pessoas, eles nunca iam poder, porque eles eram envolvidos naquilo. Era a religião deles. Então, algumas pessoas tinham dificuldade. Então, para eles seria errado, porque eles não conseguiam superar, digamos assim, a fé deles estava, então, limitada àquilo. Então, para eles seria errado e eles não deveriam comer. Tá? Mas se para a gente que não tem esse problema, nossa fé não nos acusa, nossa consciência não nos acusa, então tudo bem. Agora entenda, é impossível você dizer assim, pastor, mas eu roubei, minha fé não me acusa. Bom, aí não interessa se sua fé te acusa ou não, porque o parâmetro e o termômetro e a definição final, a palavra final não é na sua consciência. Eu não sinto culpado, então está liberado. De modo algum, porque a nossa consciência é falha. Nosso coração é mau, perverso, enganoso, quem conhecerá? A nossa consciência pode ficar cauterizada. De tanto cometer aquele erro, a gente desliga aquele alarme. Então, a consciência não é o guia, a palavra de Deus é o guia. Por isso que eu digo, se é alguma coisa explicitamente e claramente proibida, não interessa a sua ou a minha consciência. Não interessa. Agora, a Bíblia não fala em momento algum que nós não devemos comer alimentos sacrificados aos ídolos. Muito pelo contrário, Paulo fala que um ídolo não é nada, então dê graças a Deus, abençoe e coma. Está na Bíblia. Então, é uma área cinza. Porque no mesmo contexto ele fala, mas se a sua fé lhe acusa, então para você é pecado. Por quê? Porque é uma coisa que a Bíblia não é uma área cinza. Entendeu? É uma área cinza. Então, há liberdade nessa área. Mas algo especificamente condenado na Bíblia, então não tem área cinza. É aquilo e acabou-se. Se a sua consciência acusa ou não, não vem ao caso. É totalmente irrisório. Então, isso se aplica a quê? Se aplica a crentes maduros e crentes fracos. Né? E é tudo uma questão da sua consciência, mas baseado
e saturada pela palavra de Deus. Né? E sempre vai haver situações cinzas na vida da gente. Né? Que a Bíblia não diz que é explicitamente errado, mas também não diz que é implicitamente certo. E eu citei agora há pouco Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, quando ele falou assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tá? Então, é isso que nós temos sempre que manter em mente. Tá? Muito bem, vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós voltamos e continuamos então esse tema. E oremos. Pai amado, nós...